E aí galera, tudo bem? Professor Douglas falando com vocês aqui para comentar a última prova, primeira fase de processo do trabalho da OAB, tá? 5 questões tranquilas, fáceis, cuja sua calma, sua preparação te ajudaria nessa aprovação. Olha, a primeira questão trata de uma equiparação salarial. A reclamante ingressa com a ação pedindo uma equiparação salarial. A empresa vem em sua defesa e diz não, ela não faz jus à equiparação prevista lá no 461, porque a paradigma indicada por ela tinha mais tempo de empresa e também tinha maior perfeição técnica, exercia trabalho com maior perfeição técnica. E a GV pergunta, e aí, de quem é o ônus da prova? Quem é que tem que provar o fato alegado? A súmula 6 do TST responde essa questão e diz que quando a empresa traz na sua alegação maior perfeição técnica, ou seja, que não há equiparação salarial em razão da perfeição técnica, o ônus da prova é da empresa. Então é a ré quem deveria fazer essa prova, portanto a questão aí, a alternativa A da questão número 76. Já a questão 77 trata da súmula 368 do TST e súmula 53 do STF. Questiona acerca da competência da Justiça do Trabalho para julgar algumas demandas. Traz uma narrativa dizendo que a empresa possui 4 ações, uma trata de horas extras e uma delas versa sobre as verbas relacionadas à Previdência. A Justiça do Trabalho é incompetente para julgar verba de natureza previdenciária. Por quê? Porque quem tem o direito de pleitear verba previdenciária é a Previdência, ou seja, é o INSS. E se o INSS quer buscar verba previdenciária, não é aqui na Justiça do Trabalho. Então essa questão também se sanava com um posicionamento sumulado do TST e um posicionamento do STF. E a resposta dessa questão, letra D. Em continuidade, aqui a questão 78 traz basicamente uma matéria relacionada a processo civil. A empresa tem uma dívida a ser sanada, ela reconhece essa dívida e ela quer pagar de forma parcelada. A FGV pergunta, é possível o parcelamento? Há possibilidade de se aplicar? Aqui a gente busca a previsão do artigo 916 do CPC, que diz basicamente que, olha, se você tem interesse em parcelar uma dívida na Justiça do Trabalho, o procedimento é, não apenas na Justiça do Trabalho, ou qualquer uma das dívidas de natureza civil também, o procedimento é, deposita 30% do valor da dívida e tente o parcelamento do restante em 6 parcelas, ou seja, paga 30% da dívida e pleiteie o parcelamento em no máximo até 6 parcelas. Evidente que esse parcelamento demanda em juros, ou seja, há necessidade de aplicação de juros. Então a empresa pleiteia para o magistrado o parcelamento em 6 vezes, mas já deposita 30% do valor da dívida. A condição é simples, paga 30% e vamos conversar sobre eventual parcelamento. Neste caso, alternativa B. Já a questão número 79 trata de prevenção. Foi distribuído um PAP, um processo para antecipação de prova, pois a testemunha da reclamante estava passando mal e havia uma grande possibilidade de que ela viesse a falecer. E antes disso, ela então distribuiu um processo para primeiro que a testemunha fosse ouvida, para depois ingressar com uma reclamação trabalhista. É um procedimento para antecipação de prova, certo? E depois desse processo foi realizado, a testemunha foi ouvida e o processo foi arquivado. Pronto, a prova estava produzida. A pergunta da FGV é, na reclamação trabalhista, assim que a reclamante distribuir a reclamação trabalhista, aquele juízo da vara número 950 de São Paulo fica prevento? Ele é obrigado a julgar também a reclamação trabalhista? A resposta é não. E por que não? Porque você tem que entender que o juiz está prevento ao processo que ainda está tramitando. Se o PAP, o processo por antecipação de prova, já foi produzido e já foi arquivado, ele já acabou. Se ele já acabou, significa que aquele juiz já resolveu o problema daquele processo. Então, uma nova reclamação trabalhista será distribuída para qualquer uma das varas, no exemplo da questão, da comarca de São Paulo. Então, não há prevenção neste caso. E essa alternativa, ficaríamos também com a letra B. E a última questão, de número 80, trata de responsabilidade do sócio, previsão do artigo 10A da CLT e do artigo 1032 do Código Civil. Diz que a sócia se retirou da empresa, mas nesse interim uma reclamante ingressou com a ação e se ela seria executada ou não. A regra básica é que o sócio retirante ele ainda responde pelas responsabilidades da empresa em até 2 anos após sua retirada. E nesse exemplo, ele saiu da empresa em dezembro de 2021 e a ação foi distribuída ainda em outubro de 23, ou seja, não se completou os 2 anos da saída deste sócio.
Portanto, quando uma ação é distribuída dentro desse lapso de 2 anos, o sócio ainda responde sim por essa execução trabalhista e, nesse caso, a alternativa A. Então, as 5 questões estavam bem tranquilas, bem leves e a sua calma, o seu conhecimento daria para você a sua aprovação pretendida. Valeu? Fica a dica, um abraço, CPA está aqui para te atender.